profético do ano do transbordar. E nós vamos transbordar em nome de Jesus na nossa vida profissional. Vamos começar de novo? Nós vamos transbordar na nossa vida profissional, na nossa vida espiritual, porque eu creio que Deus quer nos levar para um outro nível, um nível que nós possamos crescer verticalmente no conhecimento do Senhor e na profundidade também da sua palavra, da sua presença, mas nós queremos também transbordar para as nossas famílias, amém? Você tem familiares ainda que precisam conhecer Jesus? Além de mim, olha quantos. Eu sei que Deus irá fazer milagres ainda este ano sobre a sua família, também nos seus negócios, no seu ministério. Amém, glória a Deus. Na sua vida emocional também Deus quer tocar, quer fazer transbordar, quer curar, em nome de Jesus. E nós estamos então ministrando uma série de palavras, e pelo terceiro ano nós separamos uma série de palavras que nós chamamos de fé em ação. E nós precisamos entender que a fé sem a ação, ela é morta. E que os princípios da palavra de Deus, que o Senhor tem falado conosco, eles sendo praticados, nos levará a uma vida de vitória. Nós aprendemos nos últimos 2 domingos sobre a fé para sermos santos, né, para viver em santidade, e cremos que sem a fé é impossível vivermos uma vida de santidade, impossível, impossível. Sem o poder do Senhor, o poder do Espírito Santo e a fé, é impossível vivermos uma vida de santidade. Então foram 2 domingos que nós falamos sobre este assunto, e hoje nós vamos falar sobre paternidade e fé. Eu separei aqui 3 palavras, você repete após mim, por favor, diga crer. Pode ser melhor, amém? Crer, confessar e agir. Por que crer? Crer, como que eu recebo então o sistema de crença, a nossa fé, como eu recebo fé, como a minha fé cresce, é pelo ouvir, o ouvir pela palavra de Deus, Romanos 10:17 diz isso. Então, quando nós nos abrimos para receber a palavra de Deus, e a palavra revelada que vem através do Espírito Santo, nós somos transformados por esta fé. Então, a fé ela vem pelo ouvir, o ouvir pela palavra de Deus. Mas a fé também ela fala. Segundo aos Coríntios capítulo 4, verso 13, diz assim: está escrito, criei, por isso falei. Com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos e por isso falamos. Ou seja, a nossa fé, ela deve influenciar a nossa forma de falar. Então nós aprendemos por 2 domingos sobre santidade. Fé para viver uma vida em santidade. Então esta fé, ela também deve ser expressa no nosso falar. Mas não adianta nós crermos, termos a fé no nosso coração e também confessar, se nós não agirmos. Diga para a pessoa que está do seu lado, tem parte que é você que deverá fazer. Tiago capítulo 2, verso 17, diz que a fé sem obras, ela é morta. Então, nós precisamos sim ter fé, confessar, mas nós teremos que colocar os princípios em prática, de tudo aquilo que Deus tem falado conosco. Então, mais uma vez, eu quero dizer que nós vamos falar sobre paternidade e fé. E antes de começarmos, nós faremos uma declaração de fé juntos aqui, em nome de Jesus, amém? Então, só os que estão vivos, fiquem de pé, por favor. Coloque a mão sobre o seu coração. E você declara após mim, eu vou dizer meu nome, você diz o seu nome. E nós vamos fazendo essa declaração. Eu, Aías, declaro que hoje tenho a consciência do preço que foi pago por Jesus na cruz, por mim. E pela fé em Jesus,
o Filho de Deus, eu também recebi o poder para me tornar filho. E assim como fui gerado, também vou gerar filhos para Deus. Esta é a minha declaração de fé. Aleluia, glória a Deus. Agora, o pessoal da direita vira para a esquerda, da esquerda para a direita. Já procura alguém aí, já marca o seu alvo de declaração. Nós vamos declarar junto. Diga eu, seu nome. Declaro que hoje você já tenha consciência do preço que foi pago por Jesus na cruz, por você. E pela fé em Jesus, o Filho de Deus, você também já recebeu o poder para se tornar filho. E assim, como você foi gerado, também você gerará muitos filhos para Deus. Esta é a minha declaração de fé para você. Aleluia, glória a Deus, glória a Jesus. Permaneça como você está. Feche seus olhos, querido Espírito Santo. Nós queremos te honrar. Queremos dizer que a principal presença aqui é a tua. Que sem o Senhor, seremos somente um grupo de religiosos reunidos. Mas com a tua presença, Senhor, nós podemos ser transformados de glória em glória. Por isso nós nos abrimos, Espírito Santo de Deus, para que o Senhor possa falar profundamente dentro dos nossos corações, e que a tua palavra, como espada afiada, possa penetrar tão profundo, a ponto de dividir, Senhor, alma e espírito, juntas e medulas, e possamos, Senhor, ser transformados pela tua palavra. Colocamos aqui, Senhor, a nossa mente à tua disposição, e declaro que todo sofisma, toda fortaleza hoje caia por terra, e a unção do Senhor possa trazer cura, restauração e uma nova visão do teu reino sobre nós. E nós já nos antecipamos, Senhor, em te dar honra e glória pelo resultado desta palavra em nossas vidas. Muito obrigado, em o nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Aleluia. Abra sua Bíblia, por favor, meu querido, em Mateus capítulo 9, verso 36. Nós vamos ler até o verso 38, teremos também aqui no telão projetado. Diz assim: ao ver as multidões, teve compaixão delas, falando de Jesus, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. Essa declaração de Jesus é uma declaração tão poderosa. Jesus estava dizendo: levante os olhos, porque a terra está pronta para uma grande colheita. E eu quero dizer para você que existe um mover poderoso de Deus acontecendo neste momento sobre a terra. O Espírito Santo de Deus está movendo sobre a terra. Às vezes ficamos no nosso mundinho, dentro da nossa casa, no nosso contexto de vida, e não temos ciência daquilo que o Senhor está fazendo. Muitas vezes estamos preocupados com as nossas necessidades, não olhamos aquilo que o Senhor está fazendo. Eu peguei uns dados que o pastor Eibe falou há uns meses atrás, e achei muito interessante, porque todas as semanas 1.218.000 pessoas entregam a vida para Jesus. Um 1.218.000 pessoas entregam a vida a Jesus por semana. Uau, isso é extraordinário, extraordinário.
Você sabia que na América do Sul, 25 mil pessoas entregam a vida a Jesus todos os dias? Uau! Você sabia que 3.500 igrejas são plantadas todas as semanas no mundo? Você sabia que 35 mil pessoas entregam a vida a Jesus na China, um país comunista, fechado para o Evangelho? 35 mil pessoas por dia estão se rendendo ao poder do Espírito Santo. Muitos dizem, o islamismo está crescendo. Realmente, o Islã tem crescido 2,7 por ano. É um grande crescimento. Mas quero dizer para você que o cristianismo tem crescido 6,9 ao ano. O Evangelho tem rompido as barreiras. Não há nada que possa segurar o poder de Deus. Mas o poder de Deus é manifestado através da igreja. E a igreja não é a placa que está lá fora dizendo Igreja da Paz. Não é. A igreja é o oikos não, a eclesia de Cristo. Sou eu e você. Você é a igreja do Senhor. E por causa de você, o Evangelho tem se espalhado. Você pode dizer um amém por isso também. Aleluia. Por muito tempo, queridos, a igreja, ela se perdeu. Por muito e muito tempo, a igreja deixou de ser cristocêntrica, perdeu a identidade e tornou-se egocêntrica, olhando somente para si. Então, por que eu participo de uma igreja? Por que eu faço parte de uma eclesia de Cristo? Por que todos os domingos eu saio da minha casa e vou para uma igreja? Por que eu vou para uma célula? Por que eu faço parte do hall de uma igreja? Porque a igreja tem algo para me dar. Por muitos anos a igreja, ela foi assim, se desviou daquilo que é o cristianismo. Então eu vou para a igreja porque eu posso ser curado. Não tem nada de errado. E cada vez mais nós veremos os milagres de Deus acontecendo dentro desse recinto que nós chamamos de igreja. Eu vou para a igreja porque lá eu vou receber a minha bênção. Eu vou para a igreja porque eu vou ser abençoado, porque eu fico feliz quando eu estou na igreja. Não tem nada de errado com isso, porém isso não é o centro do Evangelho. Não é. Tudo isso faz parte da igreja, mas a igreja não foi chamada para ser egocêntrica, para olhar para mim. Sempre foi chamada para olhar para os outros, para fora. A palavra egocêntrico vem de duas palavras, egon e kentron, que quer dizer eu no centro. E por muitos anos a igreja viveu assim, não se preocupando com o outro, nem o que está acontecendo, nem aquilo que o Senhor chamou para ser e para fazer, mas pensando somente no seu bem-estar. Mas o Senhor quebrou isso em nome de Jesus. Nós estamos vivendo um novo tempo sobre a igreja. E você faz parte deste novo tempo em nome de Jesus. E eu creio que o agora de Deus, o tempo de Deus, a plenitude dos tempos, é a nossa geração. Eu vou viver até 120 anos e Jesus vai voltar na minha geração. Eu não vou ver a morte. Vocês não vão no meu velório. Que pena de vocês não vão no meu velório. Jesus vai voltar na nossa geração, eu creio, porque o Espírito Santo está movendo sobre a terra através da igreja. Mas este é o tempo de Deus, é o agora de Deus, e nós precisamos ajustar o nosso relógio. Como nós podemos nos ajustar para viver isso? Como nós podemos? Nós devemos permitir que o Senhor venha a amadurecer o nosso ventre espiritual, para que possamos gerar filhos para Deus. Então Deus nunca teve expectativa de ter uma terra cheia de crentes. Não. A expectativa de Deus para a terra é que a terra seja cheia da sua glória, e a glória que enche a terra são muitos filhos parecidos com Jesus, não de crentes. Discípulos chamados por Jesus. Mas muitas pessoas ainda vivem uma esterilidade espiritual. Acham que não foram chamados para viver essa vida e gerar filhos para Deus.
Quem tem que gerar filho é Deus, não sou eu. Mas nós aprendemos já que Deus não faz nada nessa terra a não ser através dos seus filhos. Inclusive gerar filhos. Inclusive gerar filhos. Ele nos chamou para darmos frutos. Na verdade, Ele nos escolheu para darmos frutos. Você foi escolhido por Deus. João diz isso, né? Vocês pensam que vocês que me escolheram, Jesus falando, eu vos escolhi e vos nomeei para que vades e deis fruto. Nós somos árvores frutíferas. Você é uma árvore frutífera do Senhor. Mas, pastor, mas a minha vida é tão cheia de tantas coisas, eu acho que eu não fui chamado não para ser um pai, uma mãe espiritual, de forma nenhuma, porque eu tenho tantos problemas. Paulo, ele escreve uma carta a Filemon, um líder da igreja daquela época, e Paulo escreve então a Filemon uma coisa em comum, porque Paulo escrevia às igrejas, mas ele foi e direcionou uma carta a uma pessoa, Filemon, e diz a Filemon que ele gerou um filho enquanto estava preso. Filemon, capítulo 1, verso 10, diz assim: peço pelo meu filho Onésimo, ao qual gerei enquanto estava preso. Paulo estava preso. Será que é uma condição pior do que estar encarcerado? Mas Paulo sabia do seu chamado, daquilo que era o propósito da vida de um cristão, que é ser fértil. Então, em meio a tantas dificuldades, ele poderia ter dito: não, eu estou preso, eu gostaria de estar solto. Se eu não tivesse essa circunstância, com certeza eu poderia gerar mais filhos para Deus. Mas Paulo não olhou para as circunstâncias. Ele sabia que havia algo na vida dele, e enquanto ele estivesse no corpo físico, ele precisava dar uma resposta para o chamado de Deus. E eu pergunto, qual é a resposta que você tem dado ao chamado de Deus? Qual é a resposta? Nós vimos aqui que Onésimo foi gerado por Paulo. Muitas pessoas vivem a vida por viver. Vivem a vida sem sentido. E muitas vezes até dentro da igreja. Vivem a vida sem propósito. Porque não há um pai, não há uma mãe que possa desatar esse destino profético na vida dessa pessoa. E todos nós precisamos de alguém que possa desatar aquilo que é o destino de Deus para as nossas vidas. Sempre. E no mundo nós vemos as pessoas andando para lá e para cá, sem eira nem beira, vivendo sem direção, porque Satanás tem agido dentro das famílias, desconfigurando as famílias. Então o pai e a mãe agora não tem mais a incumbência de lançar o seu filho para o alvo, como diz em Salmo 127, que os filhos são herança do Senhor, como flecha na mão do valente, são os filhos da sua mocidade. Satanás tem levado as famílias para um outro pensamento. Meu pensamento não é lançar mais filhos para o alvo, para um projeto, para um propósito. As famílias têm pensado que o propósito dos pais é suprir necessidades. Eu quero dizer para você que é pai, o seu propósito para o seu filho não é suprir necessidades. Há algo muito mais excelente nas mãos do pai e da mãe, que é lançar um filho, uma filha para um alvo. E Deus tem um alvo para cada pessoa que se converte. Talvez você pense, eu não tenho propósito. Deus queria me salvar, eu estava tão perdido, estava tão enroscado. Deus teve misericórdia, teve mesmo, me tirou do lixo e quis me dar a salvação. Será que Deus não tem um propósito para todas as pessoas? Será que não? Eu tenho pensado muito nisso nesses últimos dias, porque se Deus não tivesse propósito especial para cada pessoa, no momento que nós entregássemos a nossa vida a Jesus, o Senhor tinha chamado a minha senha, a sua senha. Tinha nos matado. Por que Deus correria então o risco de nos perder para o mundo, de sermos iludidos, se Deus não tem propósito para nós? Deus tem algo muito mais excelente para a minha vida e para a sua vida, do que viver uma vida sem destino.
Se você está vivo ainda hoje, porque Deus tem algo especial sobre você e para você. Então o mundo tem vivido essa falta de paternidade, essa falta de destino, como uma espada de Golias. Quando Golias desafiou, Davi estava lá diante dele, então Davi derrubou Golias com uma pedra, mas não matou ele com a pedra. Davi sacou a espada das mãos de Golias, com a própria espada de Golias, cortou a cabeça do gigante. Assim também Deus tem usado a igreja para tirar a espada das mãos de Golias e destruir as obras de Satanás. Então a igreja tem entrado nessa lacuna que a sociedade, que as famílias têm deixado, e tem gerado pais espirituais que estão desatando os destinos proféticos de filhos. E você foi chamado para ser um pai e uma mãe espiritual. Nós não devemos viver a nossa vida pensando somente em nós, porque isso não é cristianismo. Nós devemos pensar qual é o propósito de Deus para a minha vida, para abençoar pessoas. E Deus quer nos usar, quer nos usar. O mundo padece desse espírito de orfandade, andarilhos, igual aquele seriado Walking Dead, mortos-vivos, ou melhor, vivos-mortos. Pessoas vivas fisicamente, mas mortas espiritualmente, estão esperando alguém que possa tocar estas vidas. Mateus capítulo 25, no verso 31. Nós vamos ler também até o verso 46. Diz assim: quando vier o Filho do Homem, na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença. E ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestiste, enfermo e me visitaste, preso e foste ver-me. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar? O rei respondendo lhes dirá: em verdade vos afirmo que, sempre que o fizestes a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, sendo forasteiro não me hospedaste, estando nu não me vestistes, achando-me enfermo e preso, não foste ver-me. E eles lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso, e não te assistimos? Então lhes responderá: em verdade vos digo, que sempre que deixaste de fazer a um dos mais pequeninos, a mim deixaste de fazer. E irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Uau! O Senhor está dizendo: eu tenho chamado a igreja, mas chegará um tempo que haverá uma separação. Aqueles que viveram a vida somente para si, e aqueles que se atentaram ao chamado, aqueles que se atentaram para outras pessoas, aqueles que viram as necessidades, aqueles que se colocaram como pais e mães de uma geração. Porque é impossível amarmos a Deus a quem nós não vemos.
e dizer que nós não amamos o nosso irmão a quem nós vemos. Isso é incoerente. É o que a palavra de Deus nos diz. Nós precisamos nos voltar, deixar o Espírito Santo amadurecer o nosso ventre espiritual para sermos pais e mães. Pais e mães. O mundo tem andado para lá e para cá, não é por falta de religião, não é por falta de igrejas, mas é por falta, queridos, de pais que têm entendido. E às vezes, no meio dos jovens, eles pensam, mas eu sou tão jovem para ser pai espiritual. Pai espiritual é para alguém mais maduro. Não é. Porque a maturidade espiritual não tem nada a ver com a idade biológica. Deus quer amadurecer e rapidamente para que possamos assumir o nosso posto nesta geração. Para sermos pais, primeiro precisamos ser filhos. Aquele que não é filho, ele não pode ser pai. Se uma pessoa não foi gerada, ela não pode gerar. Para sermos pais, precisamos ser filhos, mas espiritualmente precisamos ter esse espírito de orfandade curado em nosso coração. E eu quero perguntar, quem é o seu pai e a sua mãe espiritual? Quem é? Nós vemos a história de Elias e Eliseu, uma história tão fantástica. Elias, um dos maiores profetas do Velho Testamento, um homem que fez coisas extraordinárias, usado por Deus para descer fogo do céu, para abrir rios, para parar o tempo e não chover, depois chover, um homem espetacular. Mas um dia o Senhor deu uma incumbência para ele, para gerar um sucessor. Não era por falta de discípulos, que Elias não tinha ainda chamado alguém para o suceder, não era, porque Elias vivia rodeado de discípulos, havia escola de profetas, não era falta, mas esperava ainda alguém que pudesse se colocar debaixo desse manto de paternidade, não tinha. Então Elias encontrou Eliseu, chamou Eliseu, Eliseu tornou seu discípulo, até o momento que Deus recolheu, tirou então Elias, e o manto de Elias caiu sobre Eliseu, e ele exclama, meu pai, meu pai. Eliseu tinha entrado debaixo de um manto de paternidade, de uma unção de paternidade. Quem é o seu pai e a sua mãe espiritual? O desejo de Deus não é apenas salvar, ter milhões de crentes, mas vai além disso. O desejo de Deus é uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Jesus deixou de ser o unigênito para se tornar o primogênito. Nós queremos muitas vezes fazer grandes obras para Deus. Queremos ver os mortos ressuscitando, e veremos. Aleijados sendo levantados, cegos enxergando, surdos ouvindo, nós veremos. Veremos centenas de milhares de pessoas entregando a vida para Jesus. Mas, o que o Senhor espera de mim e de você, é que nós possamos nos apossar de uma unção de paternidade, para poder cuidar desses filhos. Se coloque debaixo desse manto. Quem é o seu pai e a sua mãe espiritual? Quem pode falar profundamente no seu coração? O princípio de paternidade está sobre a nossa igreja. A igreja da paz vive debaixo desta autoridade e de uma unção de Deus. Uma igreja que prega abstinência sexual, romance real, atrai tantos jovens. Por quê? Porque há uma carência na vida dos jovens que estão lá fora, por pais e mães. E você faz parte disso, você está debaixo também desta unção. O discipulado, a paternidade espiritual, vai muito além de pessoas. É uma unção, é um manto,
que você se coloca debaixo. Quando entreguei minha vida para Jesus, logo nos primeiros dias, eu já tive o meu pai espiritual. Já recebi um discipulador, que ficou comigo por alguns meses somente. Depois eu fui transicionado. Ai, como essa palavra dói nos ouvidos de pessoas. Ai, transição, pelo amor de Deus, não faz isso. Mas há um propósito de Deus em todas as coisas, daqueles que vivem debaixo de um propósito também. E eu fui então transicionado para o Marivaldo e para a Ruth. Eles estão aqui hoje? Ah, lá atrás, aleluia, Ruth. Como eu amo a vida deles. Tiraram todos os carrapichos, as pulgas, os carrapatos, cortou a unha, deu banho, levou no pet shop, deu trabalho para o Mário e para a Ruth. Meu Deus. Aí eles não aguentaram mais a gente. Aí falou, pelo amor de Deus, preciso que alguém me ajude a cuidar. Então, nos transicionou para a vida do Osés e da Nice. E eles continuaram o trabalho do pet shop, cuidando, transferindo unção, mas eles não aguentaram também. Falou, nós precisamos de pastores, só pastor pode dar jeito nesses dois. Aí transicionaram para o pastor Cleiton e para o pastor Alu. E eles são os nossos pais espirituais hoje. Mas então, os outros não eram pais? Claro que eram, eu considero eles como meus pais espirituais ainda. Eu não perdi pais, eu ganhei mais pais. Há uma unção que alguém tem para transicionar para as nossas vidas, para nos dar, e aquela pessoa não é outra. Nós estamos debaixo de um manto de autoridade de Deus, não é a pessoa, é um princípio. E nós precisamos entender isso, porque enquanto nós não entendemos isso, nós não conseguiremos fluir e nem romper naquilo que Deus tem para nós. Hoje, são os nossos pais espirituais, talvez amanhã não seja. Não estou profetizando não, em nome de Jesus. Mas amanhã não seja. Talvez seja outras pessoas. Mas eu sei que há uma unção de Deus, e eu quero estar debaixo desta unção. E muitas pessoas têm estado magoadas, chateadas, talvez dizendo, olha, esse negócio de paternidade espiritual não rolou comigo, não deu certo, talvez não seja para mim. Quero dizer para você que é um engano. Talvez teu discipulado com o seu discipulador não deu certo, ou com os seus discípulos não se sentiu honrado de alguma forma, e isso fechou o seu coração para continuar sendo pai e mãe espiritual. Quero dizer para você que Deus quer curar hoje o seu ventre espiritual em nome de Jesus. Quando estava pensando sobre isso, eu me lembrei da história do Neto e da Carla. São pastores de Santana de Parnaíba. E o desejo deles de serem pais e mães biológicos era um tamanho, e eles foram atrás de tudo que eles conheciam para poder gerar, porque havia uma dificuldade para isso. Então fizeram inseminação e deu certo. A Carla ficou grávida de quadrigêmeos. Talvez você está aqui hoje e não conhece essa história, mas para nós é um memorial de fé. Como a igreja ficou maravilhada, nós nos alegramos tanto com eles. Mas depois de alguns meses, nasceu prematuramente os 4. Foram registrados, nasceram todos vivos, mas um após o outro foram falecendo. Até a última, que é a Isabel, que lutou por alguns meses ainda. E eu me lembro, no dia do velório da Isabel, ela faleceu também. E eu não esqueço disso, porque eu falo isso para o Neto e para a Carla, que eles são os meus heróis da fé. Às vezes nós lemos o livro de Hebreus e ficamos tão impactados com heróis da fé. Nós temos heróis da fé no nosso meio. Eu falo para eles, vocês são os meus heróis da fé. E eles então ali para enterrar a sua filha, a Isabel, aquele caixãozinho indo na frente, chorando sim, mas a Carla estava atrás, louvando a Deus. Poderia dizer, Senhor, por que o Senhor fez isso comigo? 4 filhos, o Senhor me tirou os 4 filhos. Talvez deveria também ter fechado o seu coração, o seu ventre ali,
materno, dizendo, olha, eu não quero mais saber desse negócio de filho, esse negócio não dá certo para mim. Mas não foi isso. Na verdade, enquanto estava louvando diante de uma dificuldade, estava mandando um sinal para o céu. Senhor, eu não me conformo, mas eu quero um filho, eu quero ser mãe, eu quero ser pai. Logo depois, sem nenhum artifício, eles ficaram grávidos. Está lá o João, porque Deus é bom. Uau! Deus é bom! Não são as dificuldades, não são. Não pode barrar uma experiência negativa, não pode barrar aquilo que Deus nos chamou para fazer. Há um chamado de Deus para a nossa igreja, há um chamado de Deus para você. Você não está aqui por acaso, você não faz parte da Igreja da Paz por acaso. Se coloque debaixo desta unção. Nós vemos também a história de Moisés. Moisés, aos 40 anos, já tinha um clamor no seu coração de libertar o povo. Já havia um clamor, mas ali trocou os pés pelas mãos, matou o egípcio, teve que fugir do Egito, ficou 40 anos, achou lá a casa de Jetro, casou com a filha de Jetro. Jetro foi o discipulador de Moisés por 40 anos, até que chegou o momento de desatar o destino profético de Moisés. Moisés teve um encontro com Deus, aquela sarça que ardia, ele se aproximou, Deus falou com ele, chamou para libertar o povo. Moisés foi, obedeceu a Deus, libertou o povo. Deus falava com Moisés, era algo tão extraordinário. Mas enquanto Moisés estava no deserto com o povo, o discipulador de Moisés foi visitá-lo. O pai espiritual de Moisés foi visitá-lo. E quando o discipulador chega na tua casa, fora de hora, se prepare, tem algo especial de Deus para você. Então Jetro chegou e disse, Moisés, o que você está fazendo, cara? Você está se acabando, você está se destruindo, está destruindo também o ministério que Deus confiou nas suas mãos. Ouça a minha voz, Moisés, e vê se não é de Deus. Avalia. Se você separasse da liderança do povo pessoas que pudessem te ajudar, não ficaria mais leve, o povo não sairia satisfeito, e você poderia cumprir o seu propósito, Moisés? Pensa bem. Moisés poderia ter dito, né? Como assim, meu sogro? Você vem no meio do deserto para falar essas coisas. Se eu estivesse errado, Deus teria falado comigo, porque Deus fala comigo. Mas por que Deus não falou para Moisés que ele estava errado? Porque Deus queria mostrar para Moisés que a suficiência dele precisava passar por uma humildade, de se colocar debaixo de uma autoridade física, humana também. Então Moisés, ele foi humilde, ele disse, é isso mesmo, meu sogro. Moisés ouvia Deus, queridos. Alguém que já ouviu a voz de Deus audivelmente falando com você, trocando ideias assim, eu não ouvi ainda. Mas para Moisés era natural. Mas Deus quis que Moisés se colocasse debaixo de uma autoridade. E o sogro disse para ele, Moisés, você está errado. Quem tem autoridade na sua vida para dizer isso para você? Será que estamos vivendo uma vida independente de Deus? Porque esse é o mesmo pecado que surgiu no coração de Satanás. Uma independência. Nós não podemos viver uma vida independente. Nós precisamos de pais e mães espirituais que possam falar ao nosso coração. Se coloque debaixo dessa autoridade, desta unção. 1 Coríntios capítulo 4, verso 15, já caminhando aqui para o final. Essa é a dica para a equipe de louvor, tá? Caminhando para o final. Quando você ouvir isso, vai saber agora que a dica, pessoal, pode subir. 1 Coríntios capítulo 4, verso 15 a 17, diz assim, embora possam ter 10.000 tutores em Cristo, vocês não têm muitos pais, pois em Cristo Jesus eu mesmo os gerei por meio do Evangelho. Portanto, suplico-lhes que sejam meus imitadores. Por esta razão estou lhes enviando Timóteo, o meu filho amado e fiel no Senhor, o qual lhes trará lembrança à minha maneira de viver em Cristo Jesus,
de acordo com o que eu ensino por toda parte, em todas as igrejas. Está dizendo, olha, Coríntios, vocês têm muitos irmãos nessa igreja. E com esse negócio de muitos irmãos, vocês não vão muito longe, porque irmão é justiceiro. Irmão não cuida como pai. Irmão não desata destino profético de ninguém. Quem desata são pais espirituais. Vocês têm muitos tutores, muitas pessoas que cuidam, mas poucos pais. Me imitem. Veja como eu faço. Eu estou enviando alguém que é o meu filho. Ele vai dizer para vocês como vocês devem proceder, como gerar essa paternidade em vocês também. E o Senhor está dizendo hoje para a igreja da paz em Barueri, o Senhor quer que nós saiamos de uma igreja de muitos tutores, para uma igreja de muitos pais e mães espirituais. E esse que está sendo chamado, sou eu e você. A unção que nós recebemos de Deus, é a unção para levar os nossos filhos espirituais a um outro nível. Então aquilo que onde nós chegaremos como pais, será somente o teto, o piso para os nossos filhos espirituais. Mas não se deixe ser enganado em viver uma vida para si. Viva uma vida para o Senhor. Mas será que eu preciso mesmo de um pai espiritual? Será? Eu não posso viver a minha vida sozinho? Jesus precisou de um pai espiritual, um discipulador. Sabe quem foi o discipulador de Jesus? José. Não era o pai biológico de Jesus, mas Jesus precisou de alguém para o ensinar. Deus quer usar pessoas para tocar a sua vida, para te levar para um outro nível espiritual. Se coloque debaixo, não de uma pessoa, de um homem, mas debaixo de um princípio, de uma unção, que Deus vai desatar então, esse destino profético, para a sua vida, para a sua casa. Fique de pé, por favor.